Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês tenham feito os exercícios. Alguns fizeram e me mandaram, até um número considerável, achei um número bom, tá? Não foi, não chegou a ser a totalidade da turma, né? Mas foi um grande número, então fiquei feliz, tá? A gente dividiu em duas partes esse exercício, né? A primeira, que eu pedi na outra semana, e a segunda, por causa do andamento das nossas aulas, tá? Então hoje eu quero começar falando um pouquinho desses exercícios. Então escaneei separadamente só a página do exercício e aqui as respostas, né? Também escaneei as respostas que eu tenho no livro do diretor. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá ok? Vamos corrigir, até porque eu não quero. Nós vamos entrar no último capítulo do segundo bimestre, ainda hoje, espero eu. Mas não quero entrar muito, não, né? Porque se a gente acabar o segundo bimestre logo agora, a gente vai ter que estender um pouquinho a questão da compreensão. Principalmente porque esse capítulo que vai entrar agora é um capítulo importantíssimo. Creio até que ele vai nos tomar um tempo maior do que os outros, porque nós vamos ter que analisar ponto a ponto. Eu vou recomendar filmes para vocês verem. Seria muito interessante que vocês vissem esses filmes com olhares, porque a gente vai falar dos conflitos, né, as guerras, a gente vai falar de vários pequenos conflitos, né, na história recente da humanidade. Então, são vários assuntos que a gente vai ter que analisar com muito pé no chão, com muita tranquilidade, mas a gente vai fazer, ok? Então vamos lá. Deixa eu botar isso aqui para baixo para não ficar na frente das perguntas, né? Não sabia que eu conseguia passar da página, não. Não sabia. Não, aprendendo, né? Vamos lá. Observe a tabela que mostra o índice de desenvolvimento humano de países selecionados. A página. Ih, caramba, eu esqueci de pegar isso. Calma aí, a gente pega. Tá aqui, eu abri. Abri errado. Abri no. Qual é a página? Página 343. A gente vai lá. Hum. 40, 41, 42, 43. Chegamos aqui. Viu? Ficou mais fácil, né? Deixa eu só voltar uma coisa. É esse que eu queria abrir no programa, que é a entrada do próximo capítulo. E eu já fiz besteira. Normal. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Voltando aqui para o que a gente estava fazendo. Correção de exercício. Observe a tabela que mostra o índice de desenvolvimento humano dos países selecionados, 2012. Opa, esqueci de dar o enterzinho aqui. Página 343, e responda a impressão está meio ruim, né? A impressão não, a digitalização. Uma renda per capita mais elevada sempre corresponde a uma condição de vida melhor, a um IDH mais elevado? A gente chegou a falar disso na semana passada, né? Lógico que não, o exemplo que eu dei foi até da Arábia Saudita, certo? Vamos lá, aqui. Tá aqui desse lado, vamos para esse lado aqui. Que não há correlação, ó. Se você quiser, a gente já corrigiu, a gente já falou disso semana passada, mas se você quiser
pegar com mais dados, copiar isso aqui porque você não achou sua resposta completa, dá pausa aí e copia. Mas ele fala que não há relação entre o aumento e o aumento da renda per capita e a melhoria da condição de vida de uma população, pois a renda pode ser alta e, no entanto, estar muito concentrada, principalmente entre os mais ricos, né? É o que acontece. Há países como o caso da Arábia Saudita, que eu falei até semana passada, que dispõe de uma renda per capita alta, mas seus indicadores socioeconômicos são, ou seja, seu IDH são mais baixos do que os países que dispõem de renda menor, uma renda per capita menor. Eu acho que se você vai copiar, até aqui você já responderia tudo, tá? Se você for copiar, você pode copiar até aqui, porém mais distribuído, até aqui, ponto. Ele dá outros exemplos. Tudo bem, se você quiser ser mais completo, esses outros exemplos eles complementam. Mas até aqui você já está com a resposta linda, maravilhosa. Qualquer vestibular escrito, isso é uma coisa que eu fazia, que na minha época tinha, né? Segundo as fases que você tinha questões dissertativas, qualquer vestibular te aceitaria e te daria um correto completo com isso. Lógico, poderia, se você quiser mais pontos, né? Sei lá, se a questão valesse 2 pontos, você podia tirar 1,9 aqui facilmente. Eu, sinceramente, como eu já corrigi prova de vestibular, eu estaria 2. Mas é lógico, sempre tem aquele, não, mas esse aqui completou mais, eu não posso dar a mesma. Eu não acho que você tem que tomar por média, assim, pegou a melhor resposta da turma. Eu não faço isso na prova de vocês, isso é até bom falar aqui. Tem professor que gosta desse estilo, eu não gosto particularmente, tá? Não critico, porque eu acho um estilo válido, mas não gosto. Ele faz assim, a melhor nota da turma é essa, pá! Então, se você quiser ter essa nota, você tem que estar nesse nível. Se você está abaixo desse nível, sua nota tem que ser abaixo, tem que ser mais baixa. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com isso, porque o objetivo a pergunta foi respondida? Se ela foi respondida, a nota tem que ser completa. Mas foi correspondida parcialmente. Beleza? Aí a nota tem que ser parcial. Na minha opinião é isso. Por isso, até aqui, se você fizer copiar só essa parte, para mim você respondeu completamente, tá? Ele dá mais 2 casos aqui, que é o da Argentina e do Brasil, mas são complementos, tá? São apenas complementos à resposta. Ou seja, 2 outros exemplos à resposta. Beleza? Vamos lá, vamos voltar para a questão. Ele vai para número 2. Observe a tabela que mostra a distribuição de renda dos países selecionados, página 341, e estabeleça uma comparação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A página 341, ele volta aqui, né? Tá aqui. É essa questão aqui. Bota aqui para não ficar na frente. Certo? Ele está pedindo para você fazer a relação entre os desenvolvidos e o não, né, em desenvolvimento. Semana passada a gente falou de novo disso aqui, mas se você... não, tá aqui mesmo. Não pegou, vamos à resposta aqui para você de repente copiar, certo? Eu tô indo... Ai. Eu tô baixando na página errada, né? Perceberam, né? Beleza, vou botar aqui. De volta. A página certa é aqui que eu tenho que baixar, então é o número 2. Volto para cá, para não ficar na frente. Essa é pequena, ele fala que os países desenvolvidos mostram uma distribuição da renda entre a população bem mais equilibrado, já nos países em desenvolvimento, em geral, ela é bastante concentrada. Esse é o principal fator que explica as diferenças de indicadores sociais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. É aquilo que a gente falou, né, no Japão, né, como está mostrando aqui, vamos voltar. Né? O Japão você tem os 10% mais pobres com 5% da renda nacional e os 10% mais ricos com 22%. Enquanto no Brasil, por exemplo, os 10% mais pobres só têm 1% da renda nacional, enquanto os 10% mais ricos têm 43% do dinheiro do país. E isso é uma desigualdade social gigantesca. E isso
vai afetar muita coisa que a gente vai falar até no futuro. Isso pode afetar, é, é, afeta diretamente a economia do país. A economia do país não vai para frente também por causa disso, tá? Enquanto pobres não tiverem poder de compra, a economia não cresce, porque quando você tem a maioria da população tendo poder de compra, quem ganha também é o rico, porque o rico vende mais das suas empresas. Né? Uma lógica capitalista simples. Só que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, essa lógica ela não é tão clara para os dominantes, para a elite. A elite foi acostumada, principalmente aqui no Brasil, à escravidão, tirar o máximo, sugar o máximo da massa trabalhadora, e isso impede que o nosso país vire desenvolvido. Né? Uma ideia tacanha de um capitalismo antiquado, um capitalismo mercantilista, colonialista, exploratório, que não existe mais lugar para esse tipo de capitalismo no mundo. Tá? Lembre-se, eu não estou nem não tem nada a ver isso com socialismo. Eu estou falando dos estilos diferentes de capitalismo. E esse capitalismo que promove essa concentração de renda, tá? Que essa concentração de renda já foi literalmente política de Estado, literalmente com governos falando que queria fazer isso. Primeiro crescer o bolo para depois distribuir esse bolo, né? Isso foi durante a ditadura militar, tá? E nós temos hoje pessoas no governo que ainda concordam com esse estilo de economia. E isso é prejudicial ao país. Pelo menos, né, se tem uma coisa que é válida no estudo, pelo menos uma das promessas que ele tinha feito há muito tempo, ele não cumpriu, que foi chegar ao poder e acabar com o Bolsa Família. Que o Bolsa Família ele tenta amenizar essa diferença social, gerando mais renda para esses 10% mais pobres. E aí você tenta diminuir essa distância, tá? Diminuir essa distância aqui. Mas lembre-se, diminuir a distância não é acabar com o problema, é só amenizar o problema, tá? É a mesma coisa que você tomar um antitérmico quando você está com uma infecção, né? E você vai te tirar a febre, mas você não mata a infecção, você não mata aquilo que está te infeccionando o seu corpo, que está causando a febre, né? Então, se você não tomar um antibiótico, você vai morrer. É isso que acontece aqui. O Bolsa Família é um antitérmico de uma doença, né? Você só tira, só vai amenizando a febre, mas ela não resolve a infecção, ela não resolve o problema, ok? Vamos lá, as outras duas aqui. Lá em cima, isso. Deixa eu abaixar. Identifique as correlações existentes entre os dados observados nas tabelas dos itens anteriores e cite medidas que podem melhorar as condições de vida de uma sociedade e elevar o seu IDH. Vem um pouco na ideia, né, do que a gente vem falando. Medidas que você vai fazer para melhorar o IDH é você investir em educação. Né? Ele combate essa diferença social, ele combate essa desigualdade gigantesca social. Tá? Um outro é a política de cotas, por exemplo, não só cotas raciais, mas também cotas principalmente para estudantes de escola pública, porque é uma lógica que eu não entendo. Se você tem uma universidade pública, uma universidade particular, porque geralmente era o que acontecia na minha época, quem entrava na universidade pública eram os ricos, ou seja, os ricos entravam numa universidade que não pagava, enquanto os pobres, para eles conseguirem ter uma graduação, uma faculdade, eles tinham que entrar na faculdade particular e pagar. Peraí, isso não tem lógica. Porque no ensino médio, o rico não quer ir para a escola pública. Ele fica na escolinha, paga, né, por ele próprio. Então, essa lógica, né, ela é perversa. Professor, mas eles tiveram bom desempenho e a escola melhor,
a faculdade melhor é a faculdade pública. Ok, não estou discutindo isso. Então é lógico que o aluno vai querer entrar na faculdade que é melhor para ele. Beleza. O problema é que ela não pode ser excludente, só esse grupo entrar. E aí a política de cotas, ela faz o seguinte, metade de vagas é para esse grupo que se esforçou e conseguiu por méritos entrar na faculdade, através do Enem, e a outra metade é para os estudantes de escolas públicas, né? No caso de cotas raciais também. Para mim tinha que ser só estudante de escola pública, mas não estou dizendo que a cota racial foi errada, pelo contrário, ela deu muito certo. Tá? Foi mais do que provado que os alunos, depois que entraram, os alunos, os cotistas, tiveram, em muitos casos, índice de desenvolvimento dentro do estudo, né, as notas melhores que os alunos não cotistas, mesmo tendo um déficit educacional muito maior do que os alunos não cotistas, mas isso não é assunto para hoje. Mas para mim tinha que ser em relação à escola pública, tá? E aí os melhores, né, que eles vão fazer, é tipo um vestibular entre eles só, um Enem só entre eles, e os melhores entram. E esses melhores tiveram, em muitos casos, até na Faculdade de Medicina da UERJ, esse estudo foi notório, que saiu, os alunos que entraram por cota tiveram um rendimento melhor que os alunos que não entraram por cota, que tiveram nota melhor até no vestibular. Então, isso mostra que, não querendo criticar, mas já criticando, aquilo que um político famoso, que não vou dizer o nome, falou, que eu não gostaria de ser operado por um médico cotista. Além de ser racista, essa afirmação, o médico cotista, ele é cotista só para entrar na faculdade, né? Lá dentro da faculdade, cada matéria que você faz, você não tem cota para você passar. Ou você passa ou você não passa. Se ele se formou na faculdade, significa que ele é apto, que ele foi um bom aluno e passou em todas as matérias. Então ele é um bom iniciante de profissional. Lógico que a prática vai fazer ele melhor, lógico, né? Mas ele passou na faculdade. Então, se você não quer se tratar com esse médico só porque ele era cotista, não é porque ele não é um bom médico. É por outro motivo. Né? E aí, qual é o motivo? Racismo. Porque a cota é mais alegada, é mais forte entre alunos pobres ou negros, né? Pobres, porque estudaram em escola pública, ou negros, cotas raciais, né? Então, o que você supõe que é uma frase totalmente racista, né? Mas não é o assunto de hoje. E o que são os... eu fui lá no texto, vamos lá, número 3, né? Seria interessante o aluno perceber que os países com renda per capita mais alta e melhor distribuída são aqueles que apresentam um DH mais elevado. Renda per capita alta e bem distribuída. Os dois juntos, né? Especialmente os países desenvolvidos. Portanto, a saída para melhorar a condição de vida, para elevar o DH de um país, passa por investimentos produtivos que possam contribuir com o crescimento econômico e o aumento da renda per capita. Ok, crescimento econômico é importante, mas não é o único no IDH. Lembre-se, o IDH tem 3 pilares: economia, saúde e educação. No entanto, é necessário, sobretudo, e aí a gente vai para a próxima página, melhorar a distribuição da renda entre os estados e a população, diminuir essa pobreza, e ao mesmo tempo que é imprescindível que o Estado faça investimentos sociais na saúde e educação. Foi o que eu falei, né? Só a economia não vai resolver o problema. Aí você tem que investir em saúde e educação. Saneamento básico, coisas que deem qualidade de vida a essa população, a esse estudante, a esse trabalhador pobre que vem da periferia, né? E, se necessário, garanta uma compensação de renda aos mais pobres, além de se assegurar os direitos civis e cidadãos. Enfim, a democracia. Esse livro é de 2013, 15, por aí. E parece que é mais atual em alguns pontos do que nunca, né? Sim, esse assegurar a compensação financeira é um deles, no caso do Brasil,
não é o único caso do mundo, tá? E no mundo inteiro tem essas práticas de compensação financeira. No Japão tem um sistema muito parecido, parecido não, mas semelhante ao Bolsa Família brasileiro. Vou tirar um pouquinho da luz. Isso é um programa que ele vai tentar minimizar esse distanciamento, tentar diminuir. Ele não elimina diferenças de classes sociais, porque no capitalismo só existe capitalismo se tiver diferenças dessas classes sociais. O rico ele precisa do pobre e o pobre precisa do rico dentro do capitalismo. O rico ele precisa do pobre para trabalhar para ele e o pobre precisa do rico para oferecer um emprego. Então, no capitalismo, a diferença das classes sociais ela não é eliminada, ela é aproximada, porque não fique um distanciamento que vire agressivo e cause problemas sociais, ok? Ele só é diminuída, ela só é diminuída. Como assim? Você abaixar os ricos? Não, é você subir os pobres. É simples. Você não precisa, para diminuir isso, né, fazer com que os ricos desçam. Não. É só você garantir qualidade de vida, né, educação, saúde, economia, emprego, para esses mais pobres conseguirem subir e diminuir essa diferença, ok? Diminuir essa diferença. Beleza? É isso que é uma atitude que seja eficiente para atingir a questão da diminuição das diferenças sociais. E o número 4, não vou voltar lá não, porque ele está perguntando o que são objetivos do milênio, né? E aí, esse texto um pouquinho grandinho, o objetivo do milênio, o ODM, constam na Declaração do Milênio das Nações Unidas, documento assinado pelos países membros da ONU. Eu odeio esses textos que ficam dando introduções. Bem, se fosse uma coisa mais formal, de repente no Enem, se o Enem tivesse escrita, seria mais efetivo. Só que hoje em dia não tem vestibulares com fase segunda, pelo menos aqui no Rio, escrita. Tem a do ERJ, mas assim... Então, é importantíssimo. Eu acho que melhor do que você enrolar é você ser conciso e direto, né? E seria o quê? Seriam, aí sim, ó. Seria, são objetivos, eu pularia, ó. Seria, botava isso aqui, objetivos que visam reduzir a pobreza mundial e melhorar... Deixa eu tirar o azul aqui e ficar... E melhorar os indicadores de desenvolvimento humano dos países da África, da Ásia e da América Latina. Isso já responderia. Aí vem a explicação, né? Foram lançados na Cúpula do Milênio, né? E quais são eles? Eu não botaria nem essa, que foram lançados na Cúpula do Milênio da ONU em 2020. E consistem em 2 pontos. Aí sim, erradicar a extrema pobreza e a fome. Sim, esse aqui é importante. Aí você botaria os 8. Atingir o ensino básico universal. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia entre as mulheres. Ok. Então isso aqui é importante. Tá? Vamos lá. Tem até aqui. Isso aqui você teria que responder. E pararia aqui. Tá? Não... poderia... máximo, para ficar aquela resposta mais perfeita, isso teria sido atingido em 2015, o que não foi, né? Mas o prazo, lógico, tem maiores aí até 2020, depois, logicamente, com o corona também não vai ser atingido. O importante é buscar essas metas, ok? Beleza. Vamos falar um pouquinho da nossa matéria nova agora, ok? Quem não mandou o exercício, agora que eu corrigi, lógico, não faz sentido. Mas é melhor você ter isso no seu caderno, né? Não custa nada você registrar, ter no seu caderno e mandar dizendo, ó, professor, ó, anotei, tá? Mandei. Beleza? É importante porque é matéria. Vamos começar
nossa matéria nova. Conflitos armados, uma visão geral. Creio que eu não vou chegar ao ponto que eu tinha planejado, mas eu vou dar uma introdução aqui, porque é muita coisa. Gente, esse é talvez, com certeza, o principal capítulo dos primeiros semestres. Por quê? Porque são tantos fatos, tantas guerras, tantas situações, que é muito comum que caia principalmente nesse novo tipo de Enem que nós vamos ter agora. Né? Esse novo estilo do Ministério da Educação no poder é um estilo mais conceitualista, né? de analisar conceitos, analisar se você tem mais conteudista, né? Não tanto interpretativa, mas sim mais conteudista. E aí, essas guerras, né? Essa visão de pontual, de quais guerras, como aconteceram as guerras, por que aconteceu, é mais comum ser pedido nesse estilo novo. Então, eu vou falar com o máximo de cuidado, não vou, lógico, me aprofundar gigantemente cada uma, mas a gente vai falar e soltar os pontos aos poucos, ok? Então vamos lá. Os conflitos armados sempre existiram na história da humanidade. Nos primórdios, entre tribos, com o passar do tempo, entre estados. Ok. Mas também ocorrem guerras civis, que são enfrentamentos bélicos entre grupos rivais no interior de um país. É bom você sublinhar isso aqui, tá? Eu não gosto de sublinhar aqui não, porque como é foto, não fica retinho. Como um PDF, né, original. Tá? Mas isso aqui seria importante você sublinhar. Bélicos entre grupos rivais no interior do mesmo país. Isso é uma guerra civil. Tá? Como vem acontecendo na Síria desde o início de 2011. Deixa eu botar aqui para baixo para a gente não ficar na frente da imagem. Porém, atualmente, é raro ocorrer guerras no território dos países de DH mais elevados. Isso aqui é importante. Guerra, hoje em dia, a gente tem em países subdesenvolvidos, ou seja, atrasados no seu desenvolvimento, ou em desenvolvimento. Os países desenvolvidos não participam de guerra dentro do seu território. Eles participam, muitas vezes, indo ao território que está em guerra, intervindo muitas vezes em busca de uma paz ou até em busca de seus interesses, tá? Que é muito comum. Em busca de seus interesses. Pode ser interesse econômico, pode ser interesse político, tá? Ou pode ser interesse de aliança, interesse diplomático. Eu preciso ajudar esse aqui porque esse aqui vai ser meu aliado depois, né? É um interesse político também, ok? Esses conflitos eles aumentaram muito com o fim da Guerra Fria. E aí vale a pena a gente falar isso aqui. Desculpa. A Guerra Fria, vamos lembrar, é aquele momento da história, após a Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 90, onde você tinha o mundo dividido entre os Estados Unidos, de um lado, né, pelo lado capitalista, e a União Soviética, do outro, pelo lado socialista. Perfeito? Esses dois países era chamado de Guerra Fria justamente porque eles não tinham conflito entre eles, certo? Mas é muito comum a imagem, né, que se tem que eles na verdade eram como se fosse um jogo de xadrez. Eles ficavam ali de fora e movimentavam as peças, né? As peças se matavam entre si, mas os adversários ficam de fora e não se enfrentam, não se batem, né? Os adversários seriam os Estados Unidos e a União Soviética, né? Quem jogava o xadrez, e as peças seriam os outros países. E esses países guerreavam entre si. Por quê? Se Estados Unidos e União Soviética entrassem numa guerra, o mundo acabava, porque era bomba atômica para todo lado. Perfeito? Então, você tinha esse jogo de xadrez. Só que mesmo nesse jogo de xadrez, ele era pontual. Tipo assim, a gente não pode fazer guerra aqui, senão eu vou ter que intervir. E se eu intervir, vai ter a guerra contra a União Soviética. A União Soviética não vai gostar. Se eu ajudar... Então, muitas vezes, essa ajuda era disfarçada, né? Se o pessoal aqui é contra quem eu quero, então eu vou ajudar o outro lado. Eu pego... Vai acontecer no caso da Angola, né?
nem Estados Unidos nem a União Soviética se intrometem, mas você tem dois grupos terroristas, vamos ver isso no capítulo, ainda dentro desse capítulo mais à frente, né? O MPLA e a UNITA. Então você tem dois grupos grupos guerrilheiros, terroristas não, guerrilheiros, que eles são antagônicos, adversários. E aí um grupo é apoiado pelos Estados Unidos e outro grupo é apoiado pela União Soviética. E acaba eles fornecendo treinamento, fornecendo armas para esses grupos, mas eles não podem investir tanto, porque eles não podem ficar bem à mostra, não pode ser tão às claras, porque o outro lado ia poder reclamar. Porém, então acabavam muitas vezes criando uma paz em alguns casos. Porém, quando acabou a Guerra Fria e esse apoio, né, esse apoio foi eliminado, o que você passou a acontecer? Esses grupos perceberam, agora ninguém vai nos apoiar, então esse é o momento. Ninguém está apoiando o meu adversário, então vamos atacar, vamos para cima. E aí, nesse momento, né, do fim da Guerra Fria, você tem um aumento gigantesco dos conflitos no mundo. Porque você não tem mais a intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética para frear essa questão. Não vamos entrar em guerra, não, vamos tentar diminuir. Então você vai ver, na década de 90, tanto nas Américas, na Europa, na Europa você tem forte a questão da Iugoslávia ali, a divisão da Iugoslávia. Na África, né? Na África você tem um aumento, mas aumenta ainda mais depois, nos anos 2000, diminuiu agora em 2010. Tá? Só que ainda se mantém, ainda tem muitas guerras até hoje. Na Ásia, né? E aqui você tem de novo uma diminuição. E no Oriente Médio, que também ainda se mantém, como você na Síria, é um exemplo que a gente pode falar aqui. Ok? E esse fator fez com que, ao sair a União Soviética, né, você criou uma instabilidade. Durante a Guerra Fria, você tinha um equilíbrio. Existiam os conflitos, mas você tinha um equilíbrio. Um lado não tentava avançar tanto mais do que o outro para não desequilibrar essas forças e aconteceu a Grande Guerra, né, uma terceira guerra mundial. Porém, quando a União Soviética saiu, essa balança ficou desequilibrada. Né? Quando essa balança desequilibra, então você acaba tendo um dos dois lados pensa, esse é o momento para eu tomar o poder, para eu investir na guerra e conseguir o meu objetivo. Né? Cada um tinha o seu objetivo. E aí, nós temos aqui um mapinha com... Vou botar aqui embaixo. Vou botar aqui que eu não fico na frente de país nenhum. Diminuir um pouquinho mais aqui. No livro de vocês está melhor, né? Mas aqui dá para ver bem a relação dos conflitos. Em vermelho, conflitos armados até na primeira metade de 2012. Em amarelo, conflitos armados em 2000 e 2011. Tá? Esses em rosa aí, ou em vermelho, não quer dizer que não tinham antes. Tinham, mas continuavam em 2012. O amarelo é aqueles que tinham até 2011, ok? Vejam que todas as guerras, praticamente, você está aqui centrado na América Latina em dois países que tinham problemas aqui, certo? Nós vamos falar particularmente aqui da Colômbia depois. Você também tem na África um grande foco, né, de problema. Na Ásia, principalmente aqui na parte do Oriente Médio, Sudeste Asiático. E o que distou um pouquinho seria a Rússia, que seria um país com uma força econômica, um IDH maior do que a maioria desses países aqui citados. Ele entra aqui muito mais pela sua questão autoritária dos governantes atuais, que apesar do socialismo ter caído, a cabeça autoritária não é exclusividade do socialismo. Né? Nós vamos ver mais na frente que o autoritarismo ele não depende de lado político. Então,
a Rússia, por uma questão até de cultura, de expansionismo territorial, que vem lá desde os czares, né, um fator histórico, eles atuam muito forte, principalmente em algumas regiões da Ucrânia, os países que eram da antiga União Soviética, que eles tinham uma interferência, né, uma interferência política e territorial desses países que eles não queriam perder. Né, eles não queriam perder. Então você tem isso muito forte em parte da Chechênia, na Ucrânia. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, a gente só está pontificando aqui para vocês entenderem o que ocorreu. Então essas guerras no mundo, elas são focadas principalmente nesses países menos desenvolvidos. Mas você tem umas exceções. E o interessante são esses casos aqui, ó, né, que tem os soldadinhos. Em vermelho, envolvimento de guerras também fora do próprio território, ou seja, são guerras dentro do território e eles também exportam soldados. Principalmente você encontra isso na África e em parte da Ásia, ok? E a Rússia, inclusive. E o preto, que aí é típico dos países desenvolvidos, que são envolvimento em guerras apenas fora do seu território. A América do Norte, não, principalmente a América do Norte nem tanto, aqui a América anglo-saxônica, porque o México faz parte da América do Norte e nem está aqui no grupo como nós no Brasil, que não teve conflitos armados entre 2000 e 2012, ok? Então nós temos a América anglo-saxônica, que não tem conflito dentro do seu país, mas que manda tropas para os conflitos que estão acontecendo no mundo. A Europa Ocidental, né, que você tem a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar que visa a união desses países aqui, junto com os Estados Unidos e Canadá, para defender esses países. Tá? Ela foi criada durante a Guerra Fria para se defender caso tivesse algum ataque soviético. Né? Então você tinha uma organização entre eles. A Austrália também, nesse sentido. E aí que você tem pontos na África, principalmente de países que atuam em outros países, tentando interferir, porque tem grupos guerrilheiros dentro desse país que fazem parte de acordos ou de aliados, né, com outros países. Então são momentos, são coisas específicas que a gente vai falar um pouquinho depois em alguns casos específicos, mais na frente. Ok? A diferença aqui entre guerra, guerrilha e terrorismo, essa parte a gente vai começar na próxima aula. Tá? Eu tinha separado uma coisa, mas eu não vou nem entrar, tinha separado aqui. Eu não vou entrar nessa parte, porque já temos mais de 35 minutos de aula e eu não queria me estender muito aqui com vocês. Tá? Para a gente não cortar o assunto no meio. O importante, esse assunto que eu vou entrar aqui é bem grande, então eu quero dar ele por inteiro. Tá? Então, pelo menos parte dele, não vou dar para. Na próxima aula não conseguiremos dar o capítulo inteiro, muito pelo contrário. Mas tem blocos de assunto que a gente é melhor dar esses blocos juntos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente se fala. Qualquer dúvida, manda para o meu e-mail, né? ubac.canedo@gmail.com, e até a próxima.